Vamos fazer uma análise aqui. Eu gosto de trabalhar convidando você a pensar. Eu trabalho a comunicação da palavra, eu levo o esclarecimento da palavra, convidando você a pensar. Eu convido você aqui a pensar comigo. Agora, o pensamento tem que estar no princípio da palavra. Nós devemos ser guiados no ensino, na instrução, nos princípios e valores da palavra. Então, temos que trabalhar o conhecimento, a informação, a palavra de Deus pela palavra. Então, nós temos que trabalhar o conhecimento de Deus pela palavra. Então, eu gosto de convidar as pessoas a pensar, raciocinar, usar o senso crítico. Eu provoco as pessoas a olhar para a palavra, diante do que elas estão vivendo como se fosse para Deus. Então, eu quero agora provocar você e convidar você a olhar o que a palavra nos mostra. Hoje, qual é a preocupação dos pregadores? Qual é a roupa que ele vai pregar? Qual é a igreja que ele vai pregar? Qual é a mensagem que ele vai levar para agradar a multidão? Qual é o público que vai estar lá recebendo? Qual é a preocupação hoje desses homens que dizem que são de Deus para levar a palavra? A preocupação deles é na sua performance, é na sua oratória. Eles estão preocupados em apresentar-se para o povo, não é apresentar a palavra. E qual é a preocupação do povo? Qual é a motivação do povo? Ir para as igrejas. Qual é o culto de hoje? Eita, a motivação do povo ir para as igrejas, hoje tem festa na igreja. Hoje a igreja está enfeitada. Hoje tem teatro. Hoje tem um pregador de fora. Hoje tem um pregador que vai trazer profecia, revelação. Hoje é o culto da bênção. Qual é a prioridade do povo em ir às congregações? Eita, porque a igreja está linda, a igreja foi reformada, a igreja está maravilhosa. Eita, hoje o pastor vai trazer uma palavra sobre a nossa vida de vitória, de prosperidade. Ó. Qual é a motivação do povo? Dentro dessas congregações, o que leva esse povo a ir para essas igrejas? E o que leva esses pregadores a pregar para esse povo dentro dessas igrejas? Hoje as pessoas estão preocupadas em saber qual é o culto de hoje. Hoje é o culto da revelação. Hoje é o culto da visão. Hoje é o culto da restauração, do avivamento. E os pregadores, os donos, os fundadores dessas igrejas, estão preocupados. Qual é o culto que a gente bota essa semana? Qual é o tema? Qual é a pregação que a gente vai levar para esse povo? Para agradar o povo, para ser um culto de poder e movimento para o povo gritar, correr, dar glória e aleluia. Essa é a preocupação do povo hoje. O povo não está preocupado em levar o que a palavra ensina para vocês. Esses homens que dizem que são ministros, homens de Deus, eles estão preocupados em manter vocês no entretenimento, na satisfação dentro dos ambientes igreja deles. É isso que eles estão preocupados. Aguarde um minutinho. De nada, Juliana. Então, gente, é isso que eu quero comunicar a vocês. É trabalhando no trabalho secular e aproveitando as oportunidades, a tempo e fora de tempo, levando a palavra. Então é isso que eu convido vocês. O que motiva você? Você que está aqui assistindo agora. O que motiva você a sacrificar seu tempo, sua vida dentro de uma igreja? O que motiva você a estar nos trabalhos de igreja? Qual a motivação que você tem para participar desses eventos, desses movimentos? Você tem priorizado a busca do conhecimento de Cristo? É isso que motiva você a aprender de Jesus? Está com a tua vida verdadeira em Deus pelo conhecimento dele? O que motiva você a estar vivendo esses eventos,
as sociais, os encontros, nas congregações. Não, é o grupo que hoje eu vou ver, ou é a festividade. Não, hoje é a homenagem. Hoje é o aniversário do pastor. Hoje é o culto da vitória. Hoje é o culto de avivamento. Hoje é a campanha As Promessas de Deus. Olha, você já percebeu que o que move essas igrejas são cultos comerciais? Eles colocam tema nos cultos para atrair você. Isso é a isca. Isso é o mecanismo para atrair você para lá, para aquele culto. Não, vá para o culto, porque hoje tem o culto da vitória. Vá buscar a sua vitória. Vocês já perceberam que as pessoas estão tão perdidas, mas tão perdidas de Deus, que elas não entendem 100 gramas do que Deus ensina a ela. Eu vou repetir novamente. As pessoas estão tão perdidas de Deus, que elas não têm o conhecimento de 1 grama, 10%, vamos botar assim, do que Deus tem e quer para elas. Porque elas estão dentro de uma vida com Deus sem entendimento. Estão consagrando e devotando a sua vida numa motivação que não é o que Deus quer. Hoje, a gente vê os pregadores aí, tudo com título de homens de Deus, tudo na mídia, tudo famoso, tudo trabalhando o seu perfil, tudo se colocando como o sábio das Escrituras, o cheiro de poder de Deus. A gente vê os cultos hoje, não apresenta o Evangelho, apresenta os homens, porque hoje é o pregador tal, ele tem curso disso, curso daquilo, é doutor nisso, é doutor naquilo, é teólogo, é bacharel, é não sei o quê. Hoje, a gente vê as pessoas buscando na motivação dentro dessas igrejas, tanto evento, atração, entretenimento, menos o conhecimento de Cristo. Jesus não estava preocupado a pregar em igreja bonita, em ambiente luxuoso, glamuroso. Jesus não estava preocupado a uma plateia para agradar a plateia. Jesus não estava pregando dentro de templo. Jesus estava pregando aonde tinha pessoas necessitadas e queriam ouvir a palavra. Era nas ruas, era nas comunidades, nas aldeias. Jesus saía andando, fazendo a obra do ministério da evangelização, conduzindo o povo ao conhecimento, conduzindo o povo no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Deus, que é por Ele, Cristo. Jesus estava preocupado com roupa bonita não, com veste não. Qual é a roupa que eu vou vestir hoje para pregar? Tenho que botar um broche bonito, uma gravata bonita, tenho que mostrar a grife do meu paletó, tenho que saber me expressar com a oratória, saber falar, ter bom conhecimento na história, na geografia. O povo está hoje esbanjando isso, se exaltando nas pregações. Tenho que fazer o grito, levar o povo ao emocionalismo. Tenho que fazer o povo dar glória e aleluia para o povo saber que é poder de Deus. Ele está aqui porque ele está pregando. Ele quer movimentar o povo dizer, poxa, foi poder de Deus. Poxa, foi grandioso o poder. Eu vejo tanta gente aí saindo dos cultos e dizendo, rapaz, o céu desceu. Hoje foi poder. Deus falou tremendamente. Agora, como? Com o quê? O povo sai mais vazio de Deus do que entra. O povo sai tudo cheio de emoção. O povo sai tudo cheio de movimentos, de conhecimentos vãs. E não estão aprendendo de Cristo. Isso é triste, irmãos. Isso é triste, mas é a realidade. O povo precisa hoje ter a motivação de buscar o conhecimento de Deus. Agora, observa comigo. Como é que esse povo vai ter motivação de estar nas congregações públicas deles para receber o conhecimento de Deus, se eles não são instruídos, orientados, formados, conduzidos, dirigidos e nem ensinados na palavra? Eles são formados, instruídos, conduzidos, orientados, dirigidos para viver uma vida de eventos religiosos, de atividade religiosa,
de compromissos religiosos, de devoção e prática, consagrando sua vida a uma obra de compromisso e obrigação religiosa. Eles não são orientados a viver sua vida com entendimento no que Cristo ensinou. Como é que esse povo vai ter motivação de ir para uma congregação? Buscar a Deus, o conhecimento. Buscar a Deus é ter o conhecimento. Mas eles são ensinados que buscar a Deus é estar no culto de poder, é estar no culto de vitória, é estar no culto de avivamento, é estar em eventos, em movimentos, em atrações e atividades dentro da igreja. É muita festa, é muita homenagem, é muito culto disso, culto daquilo, é homenagem do grupo, do conjunto, do ciclo de oração, da igreja, do pastor, não sei de quê. É tanto evento, atração e entretenimento dentro da igreja. Como é que o povo vai motivar a buscar a palavra de Deus nessas congregações? Se não tem. O povo não está sendo formado na palavra. O povo não é instruído na palavra. O povo não vive firmado e alicerçado na palavra. O povo não é devoto nem praticante à palavra. Como é que esse povo vai amar a palavra? É de Deus? Aí é onde entra a questão que ninguém quer ouvir. Aí é onde entra a questão que todo mundo é conveniente, não é de Deus. Ele é de Deus lá, eu sou de Deus aqui. De Deus não é quem está lá nem aqui, dentro de nenhuma igreja. De Deus é quem está na palavra. Comunhão com Deus é quem está na palavra. Vida com Deus é quem está na palavra. Buscar a Deus e estar cheio de Deus é quem está no conhecimento da palavra, buscando e prosseguindo no conhecimento de Deus pela palavra. Hoje a gente só vê aí, irmão. Vê aí a pregação dos pregadores. Olha a eloquência dos pregadores. É um querendo ser mais cheio de poder do que o outro. É um querendo mostrar mais sabedoria do que o outro. É um mostrando mais diploma de doutor e teólogo do que o outro. É um querendo falar mais bonito do que o outro. É um querendo fazer a sua propaganda da sua igreja mais do que o outro. Cada um defendendo sua igreja, fazendo propaganda de sua igreja, mostrando os eventos de sua igreja, as atrações de suas igrejas. Cadê o evangelho? Jesus não precisou de igreja para pregar o evangelho. Jesus não levou seus discípulos para nenhuma igreja para ensiná-los e pregar o evangelho. Jesus não estava preocupado com o evangelho sendo pregado dentro de igreja. O evangelho tem que ser pregado. A verdade tem que ser levada aonde as pessoas estão. Não é para viver presa, escravizada no ambiente sobre a rédea e a norma do homem. As pessoas têm que conhecer a verdade para ser liberto. Liberto do sistema maldito de Satanás, igreja, instituições religiosas. Os apóstolos não estavam preocupados em pregar a igreja bonita. Os apóstolos não estavam preocupados em formular um sermão com muita sabedoria. Era só pregar a mensagem simples do evangelho. Os apóstolos não criaram tanta coisa, tanto meio, tanta regra, tanta norma para o povo viver como se fosse para Deus. Os apóstolos conduziam o povo somente a Cristo, pregando Cristo para o povo chegar a Deus. Os apóstolos não centralizaram o povo numa vida escravizada na autoridade e no domínio deles, dentro de igreja deles, submisso a eles como autoridade e guia de Deus para o povo. Os apóstolos levavam o povo a se submeter a Cristo, a ter cuidado da sua vida, conhecendo e praticando a doutrina de Cristo. Os apóstolos nunca estavam preocupados em mostrar a igreja bonita, em mostrar uma vida de uma forma de usos e costume lindo. Os apóstolos, a preocupação deles era formar discípulos para Cristo. E só se forma discípulos para Cristo com o ensino de Cristo. Quando você está dentro de uma igreja aprendendo do que a igreja determina, você não é discípulo de Cristo. Você é discípulo de tal igreja. Dentro da regra e norma dos líderes das igrejas. Que prende você em jugo e fardos de servidão. Em muitas regras, normas e proibição. Tarefas a cumprir, devoção dentro de igreja como se fosse para Deus. Os apóstolos, Jesus, não se detinham nisso. Eles não estavam nas ruas se expondo para levar ninguém para a igreja. Eles estavam pregando o evangelho, mostrando Cristo, para que aquele que se convertesse a Cristo fosse membro da igreja, não deles. Da igreja de Cristo. Hoje não. A preocupação desses muitos líderes
É trazer você para a igreja dele. É fazer você que ele é de Deus. É escravizar você no domínio dele. É fazer você seguir a ele. É fazer você estar submisso, devoto e praticante a ele na igreja dele. Entregar os teus bens, entregar o teu serviço, dedicar a tua vida, consagrar o teu viver, centralizando tudo dentro da igreja dele, na obra, no serviço da igreja dele, que ele diz que é de Deus, e você, por não conhecer a verdade do evangelho, você está preso nesse caminho anátema, que você pensa que está livre estando preso, pensa que está em Deus estando distante de Deus, pensa que está indo para a salvação, continuam perdidos, porque estão na mentira, não na verdade. Conheça a verdade. Procure um lugar para congregar, não pela igreja bonita, não pelos pastores eloquentes, não pelos grupos lindos, não pelo show e as atrações que essa igreja tem. Procure um local chamado igreja para congregar, se tiver um homem compromissado com o evangelho, pregando a verdade, mostrando a você Cristo, formando você discípulo de Cristo, não escravizando você dentro do ambiente cheio de regra, norma e obrigação, para você viver ali como se fosse para Deus, alimentando ele. Cuidado! Cuidado! Cuida de ti e da doutrina. Escapa por tua vida. Seja prudente. Conheça a verdade para ser liberto. Porque senão, continua preso, escravizado, pensando que está liberto. Liberdade espiritual. Libertação espiritual. Não é dentro de culto de campanha de libertação, quebra de maldição. Não é dentro de igreja em culto, disso, daquilo, outro. Libertação espiritual só pelo conhecimento da verdade. Não é com água benta, rosário, oração, terço. Não é com nenhum ritual religioso, nem cerimônia. Não é com culto disso, culto daquilo. Libertação espiritual é aqui, ó, na mente. É no entendimento. É o campo que o diabo oprime, prende e escraviza o ser humano. É na mente. É no entendimento. E isso só pode acontecer, essa libertação espiritual só pode acontecer quando você conhecer a verdade que é Jesus. É Ele que liberta quando o homem crê e se converte a Ele. Não é quando você estiver fazendo parte de uma igreja, professando uma crença, um dogma religioso, de uma religião e se afiliando a ela e andando robotizado nela. Isso não leva você a uma vida com Deus. Para você ser liberto e ter uma vida com Deus, precisa conhecer a verdade para ser liberto pela verdade que é Jesus. Mas o que é que motiva você a ir para uma igreja hoje? É para o culto disso, culto daquilo. Olha, venha para o culto hoje, que hoje é o culto da vitória. Olha, venha para o culto hoje, que hoje é o culto da homenagem dos homens. É o culto das crianças. É o culto do grupo de diácono. É o culto do aniversário do pastor. Olha, não deixe de vir para o culto não. Hoje é o culto da libertação. Hoje é o culto de avivamento. Hoje é o culto da vitória. Venha para o culto, venha para a campanha, venha para o pacto, venha para o voto, para Deus te abençoar. É isso que motiva o povo. Poxa, a minha igreja é linda, é um ministério grande, o meu ministério é grande, meu pastor é um pastor homem de Deus, é um pastor que tem um ministério grande. Isso é o que motiva você a estar nessas congregações? Você precisa ser motivado a congregar em ambientes onde tem a palavra, onde tem o compromisso daquele que está pregando com a palavra. Pode ser na rua, em casa, na praça, porque os apóstolos, eles não se deteram a pregar dentro de igreja. Os apóstolos não se deteram a pregar em templos nenhum. Os apóstolos pregavam o evangelho, formavam discípulos nas casas. Eles iam ensinar o evangelho nas sinagogas. Sinagoga não era igreja não, porque as sinagogas eram pagãs, eram gregas, não era dos judeus, não era do povo de Deus. O povo de Deus, a igreja de Cristo, não tinha templo e igreja não. Eles congregavam em qualquer lugar, não era um ambiente exclusivo que eles centralizavam a vida com Deus, como hoje vocês é ensinado e vive dentro das mentiras pregadas, usando a palavra, desfazendo da verdade por esses falsificadores da verdade, esses falsos profetas, esses ministros de Satanás, que dizem que são homens de Deus e enganam vocês por não conhecer e não querer ouvir a verdade. E vocês são negócio deles. Os cristãos nunca estavam presos dentro de nenhum ministério igreja. O povo de Deus, os cristãos, nunca foram submissos ao ambiente, na autoridade e no governo de nenhum líder religioso. Isso não tem base bíblica.
Isso não tem princípio bíblico. Igreja dentro da normalidade, da funcionalidade, do princípio, dentro da autoridade eclesiástica, como hoje existe esses ministérios igreja que o povo é ensinado, coagido, orientado a estar lá para ser de Deus, cumprir tudo de Deus por meio dele. Isso não tem base bíblica. Isso é heresia. Isso é do diabo, é mentira. Vocês estão deixando a liberdade com Cristo e sendo propriedade, negócio, se escravizando dentro do sistema religioso, na autoridade dos homens, de quem vocês são negócio e propriedade. O Evangelho não ensina isso, meu irmão. O que motiva tu hoje a ir dedicar tua vida a um sistema religioso? Não é para Deus, é buscar a Deus. É não, porque se tu conhecesse a verdade, tu sabia que Deus, tu ia conhecer que Deus não te pede isso. Deus não te pede estar em culto de manhã, de tarde, de noite. Deus não orienta tu estar dentro de campanha, de pacto de voto. Deus não te orienta a fazer nenhum ritual, sacrifício, como meio de graça para alguma coisa. Deus não te orienta, nem te ensina. Está subjugado na autoridade de um líder religioso como guia espiritual da tua vida com Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensina ninguém a ir adorar Ele, buscar a Ele, dentro de nenhum templo. Sabe por que vocês vivem essa mentira? Porque vocês desprezam a verdade de Deus, por onde vocês precisam conhecer para ser libertos. A vida de vocês é devota, não é a Cristo, é ao sistema religioso na liderança dos homens. Vocês dedicam e consagram suas vidas, não é a Cristo. O que motiva vocês a uma escravidão de vida devota, zelosa na religião, não é a vida com Deus por meio de Cristo. É a vida devota à igreja pela satisfação que você tem. Você está viciado, você está preso nessa satisfação de igreja. Você está ali naquele momento, é um momento alegre, é um momento satisfatório, é um momento que todos se emocionam, choram e agradecem a Deus, mas é um momento pagão, é um momento vã, porque você está desviado da direção de Deus. Tem muita gente que, se sair da igreja, morre. Por quê? Não é por causa de Deus, é por causa do convívio, é por causa do vício de culto, de movimento, de atração, de entretenimento de igreja. É por causa da vida de igreja que estão escravizadas, porque eles não têm vida com Deus se não tiver igreja. E é aí que entra a mentira do diabo, porque vida com Deus não é por meio nem dentro de igreja. Esse povo é dependente de igreja, porque se não tiver igreja, eles não têm como adorar a Deus, não tem como servir a Deus, não tem como buscar a Deus, não tem como viver para Deus, porque a vida dele para Deus é ensinada de que tem que ser nas igrejas. E se não tiver igreja, esse povo está morto, está perdido de Deus. Na verdade, já estão dentro dessas igrejas, porque o que dá vida ao homem e comunhão com Deus não é estar dentro de igreja, é estar em Cristo, no conhecimento da verdade e andando por ela. Mas o que é que motiva você a sua fé? Qual é o princípio da sua fé? Qual é a motivação da sua fé? Qual é a prática e a regra de fé que tu vive? Você é católico. Se eu for expor a tua prática e regra de fé e fazer um exame com o Evangelho de Cristo, com o que Cristo ensinou, você está reprovado. Você é evangélico. Se for aqui pegar a tua prática e regra de fé que tu vive, como se fosse para Deus, e fazer um exame com o Evangelho de Cristo, você, evangélico, está reprovado. Você, mórmon, você, testemunha de Jeová, você, espírita, você, budista, você de qualquer religião, se pegar os princípios e os valores de fé que você vive, a prática e a devoção de fé que você vive, como se fosse para Deus, e fizer uma comparação com o que Cristo ensinou, você está reprovado dentro da tua fé. Você está reprovado na tua fé. No teu culto, na tua adoração, em vão a Deus. Se for pegar o que tu entende de vida com Deus e for fazer um exame com o Evangelho, com o que Cristo ensinou, tu vai ser reprovado no teu entendimento. O teu entendimento está corrompido da verdade do Evangelho. O teu entendimento está obscurecido, porque tu estás sendo guiado não pela luz, que é Jesus, pelas trevas. Jesus não mandou ninguém rogar nenhum outro nome, nem a Maria, nem a Pedro, nem Paulo, nem João. Jesus não mandou ninguém colocar a sua fé em objeto religioso, nem terço, escapulário, nem rosário.
nem água benta, nem crucifixo. Jesus não mandou ninguém centralizar sua vida com Deus em templo, casa de Deus, santuário, onde ensinam e vivem como se fosse um lugar de adorar a Deus. Jesus não mandou ninguém fazer campanha, pacto, voto, nenhum ritual, nem cerimonial para alcançar nenhuma graça de Deus. Jesus não mandou ninguém estar submisso, escravizado como guia de Deus para a vida dele, nenhum líder religioso, nem papa, nem padre, nem pastor. Jesus não ensinou ninguém a subir monte para buscar a ele, a dedicar sua vida consagrada, devota, como se fosse a ele, escravizado, centralizado dentro de igreja. Jesus não ensinou ninguém a fazer ritual de culto, de campanha, de jejum, de vigília, não sei de quê, não sei de quê. Tudo isso é sacrifício de tolo. Tudo isso é colocado pelos homens. É o mecanismo que eles usam para manter você escravizado e na atividade religiosa, mantendo o funcionamento da igreja dele. O cristão, ele não deve se prender a isso. O cristão, ele não deve estar escravizado nisso. O cristão não deve centralizar a sua vida dentro de nenhuma igreja, religião. O cristão tem que estar alicerçado, fundamentado com a sua fé em Cristo, pela palavra dele, andando com entendimento pela palavra, não por igreja, na direção e regra e norma de crença, de dogmas, de doutrina de homens dentro de igreja. Você está entendendo isso? Vocês precisam da motivação, do avivamento que houve lá no tempo do escriba Esdra, capítulo 8 de Neemias. Se você der uma olhadinha lá, você vai ver o povo. Ele teve um avivamento. O que é avivamento? Avivamento é o homem voltar a palavra para ter vida com Deus. Avivamento não é esses cultos de reteté e prá, que fazem o comercial, culto de avivamento. Não tem avivamento nenhum, o povo continua morto, sem a palavra, só se emocionando, embriagado e possesso manifestados dentro desses ambientes. Não tem avivamento. Avivamento é quando você estiver lúcido, sóbrio, consciente, usando a inteligência para receber a palavra e absorver o que ela te ensina, para viver uma vida consciente com Deus. Isso é avivamento. Vocês precisam ter a atitude que teve o povo judeu, lá no tempo do escriba Esdra. Está lá em Neemias, registrado, capítulo 8. O povo sentiu uma fome, uma necessidade do conhecimento da lei de Deus, a palavra, a direção de Deus para o povo, porque o povo estava perdido. O povo estava andando desnorteado. E eles entenderam isso. Ele disse, não, Esdra, nós queremos ouvir a lei do Senhor que ele deu a Moisés. Prega para nós, Esdra. Nós queremos a lei. E diz o texto que todo o povo se juntou como um só. Não foi numa igreja, não foi num templo, não foi no santuário. Foi na praça, num lugar público. Todos se reuniram como um só homem para ouvir a palavra. E o sacerdote escriba Esdra começou a ministrar a palavra com outros que ele distribuiu o trabalho para ministrar, para levar ao povo o conhecimento das Escrituras, o conhecimento da palavra de Deus. E diz o texto que o povo ali se quebrantaram, voltaram a Deus, porque estavam desviados, com o entendimento corrompido, e a partir da palavra foi iluminando o entendimento deles, corrigindo, orientando, eles se converteram novamente, quebrantando-se, entendendo que estavam se conduzindo fora da palavra de Deus. E houve um grande avivamento que foi voltarem a palavra, a vida com Deus. Avivamento é isso. Esse povo precisa ser motivado a ir para a igreja. Não é para festa de conjunto, de coral, não é para evento, não é para congresso, não é para culto disso, culto daquilo. Esse povo tem que ser motivado a ir para a palavra, para buscar o conhecimento de Deus. Isso é avivamento. Ponto de avivamento. O que é isso? Pode ver aí os comercial das igrejas aí que os líderes dessas igrejas fazem para atrair você para ela. Culto de avivamento. Pergunta a ele, o que é isso, pastor? O que é culto de avivamento? Isso é para quê? Pergunta a ele, para que é? E veja o que é o culto de avivamento que ele está fazendo. Veja o que é que eles vivem nesse culto. Avivamento é aquilo que está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 e 5. Quando o povo
estava morto, separado de Deus, porque deixou a palavra. E Deus usa o profeta Ezequiel para divertir o povo. Não chamou o povo para vir para culto de avivamento. Deus levanta o profeta para pregar a palavra, corrigindo o povo, repreendendo o povo, mostrando o povo a sua miséria. E o profeta, ele é orientado à condição do povo através de uma visão que Deus dá ao profeta, de um vale de ossos seco. O povo estava dentro de uma situação como vales de ossos secos, ou seja, morto, sequíssimo, sem a presença de Deus. Isso fala no sentido espiritual. O povo hoje pega esse texto e faz os cultos de movimento. E faz os cultos de avivamento, criando movimento, usando a palavra de Deus, sem explicar para o povo o que ela está ensinando, fazendo as interpretações do inferno. E Deus pergunta ao profeta: esse povo pode viver? O profeta responde: Senhor, só tu sabes. Eu não vou julgar. É o Senhor que sabe. É o Senhor que conhece cada um aqui. E sabe o que Deus diz ao profeta? Vai lá e prega a minha palavra para que esses ossos secos possam reviver novamente. E o profeta vai e prega e diz: ossos secos, você, ossos secos nesse vale, dentro dessas igrejas. O vale de ossos secos é a religião que o povo está como se estivesse vivo para Deus. O povo morto no vale de ossos secos dentro das igrejas. E Deus manda dizer: ossos secos. Olha o que o profeta vai dizer. Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 e 5. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor, para que viva, e entrareis em vós o Espírito. Avivamento é isso, irmão. É quando você ouve a palavra e coloca a tua vida na direção da palavra. Aí você está vivendo novamente para Deus e com Deus. Não tem vida com Deus fora da palavra. Não tem vida com Deus dentro de princípios e valores de igreja. Não tem vida com Deus dentro de sacrifício, penitência, flagelo religioso de igreja. Não tem vida com Deus dentro de culto de igreja. Não tem vida com Deus dentro de nenhuma religião ou igreja. Ou você está na palavra em Cristo e a palavra de Cristo em você, ou você não tem vida com Deus. Não adianta esses cultos de avivamento, esses cultos de quebra de maldição, esses cultos de vitória, de campanha de prosperidade, de restauração. Não adianta esses comerciais desses cultos que levam você a viver o anátema. Vá buscar o conhecimento de Cristo para a tua vida estar acesa. A luz de Deus, o azeite de Deus é a palavra, é o Espírito Santo que tem que estar na tua vida te guiando, te norteando, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para os nossos caminhos. O Espírito de Deus, ele nos guia em toda a verdade. Foi o que Jesus disse. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 13. Não é ritual de culto, sacrifício de culto, vida de culto. O povo está nas igrejas cultuando, vivendo em sacrifício religioso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada nas vigílias. Dentro de tanto evento, tanto movimento que diz que é para Deus. O povo vazio de Deus não tem amor na palavra, não tem atenção na palavra, não tem zelo na palavra, não busca a palavra, passa a semana todinha com a sua vida sem olhar para a palavra, mas quando é no dia de culto se arruma, se prepara, procura botar uma roupa bonita, um paletó bonito, para estar se apresentando como de Deus nas igrejas. E o povo morto, perdido, adorando a Deus em vão, separado da vida com Deus, porque vida com Deus não é viver uma vida bonita de culto de igreja. Vida com Deus é viver uma vida simples, humilde, porém verdadeira, pela verdade e na verdade, com o coração voltado aqui, ó. Não é com a vida escravizada ali nas igrejas, não. Vida com Deus é você estar guiado por Cristo, na palavra dele. Não é pelo teu líder de religião, dentro da tua religião, não. O que é que motiva você? Qual é a razão da tua fé? Qual é o princípio da tua fé? Tu estás vivendo uma prática e regra de fé principiada por onde? Isso que tu pratica, entende, prega e vive, é o que Jesus ensinou? É o que está no Evangelho? Tua vida com Deus é escravizada dentro do sistema religioso. Só faz a obra de Deus no sistema. Só adora a Deus no sistema. Só vive para Deus no sistema. Só vai buscar a Deus no sistema. Tudo da tua vida é presa, escravizada, centralizada dentro do ambiente igreja.
Tu acha que tu estás servindo, devotando e consagrando tua vida a Deus, amigo? Amigo evangélico, amigo católico, amigo espírita, amigo budista, mormon, testemunho de Jeová. Tome uma atitude como tomou o apóstolo Paulo. Paulo era um líder principal da religião farisaica. Paulo era um devoto, zeloso, cumpridor dos valores e princípios da religião farisaica. Mas quando Paulo teve o conhecimento de Cristo, ele precisou abrir mão do seu amor, do seu zelo, da sua devoção, da sua vida consagrada à religião farisaica, para poder, pelo conhecimento de Cristo, ter a vida com Deus. E você, esse seu amor, esse seu zelo, essa sua dedicação à religião católica, religião evangélica, religião espírita, religião de mormon, testemunho de Jeová, budista, se você não renunciar a esses princípios, essa vida de devoção, essa vida de zelo, essa vida de consagração, a tua religião para se converter a Cristo, não tem como. Não tem como você servir a dois senhores. Ou Cristo pela palavra, ou o homem no sistema. Quando você está no sistema, você está servindo o homem, porque o governo do sistema religioso é o homem. Quando você está em Cristo, você está em Deus pela palavra, porque o governo de Deus é Cristo, a quem você tem que se submeter, guardando e praticando a palavra dele. Não é um sistema religioso nos princípios e regras dos homens. Então, tome uma atitude, renuncie. Faça como Paulo disse, considerei como esterco. Tive por perda tudo isso que eu vivia como valor para Deus, para que eu pudesse ganhar a Cristo, ganhar a promessa de Deus, pelo excelente conhecimento de Cristo. Filipenses capítulo 3, dá uma lidinha lá do versículo 4 ao 8. Você vai ver essa verdade revelada, expressada pelo apóstolo Paulo. Um grande zeloso da religião, entregou a vida dele, devotou a vida dele, consagrou a vida dele. E você pensa que Paulo fez isso pensando que estava servindo ao diabo? Não. Paulo vivia dentro da religião pensando que estava servindo a Deus. Mas ele viu que estava dentro do entendimento errado. Na verdade, ele estava servindo ao diabo, porque Deus não estava contemplando, nem aprovando e nem recebendo a vida dele consagrada por meio da religião. Paulo precisou se converter a Cristo, para que por Cristo Deus nos receba e vivamos uma vida com Deus em Cristo, não por dentro de nenhuma igreja. O único meio por onde Deus nos recebe, nos aprova, é por Cristo e em Cristo. Por Cristo é você crer nele. Em Cristo é você viver pela palavra dele. Você tem que viver uma vida por Cristo e em Cristo para ser aprovado por Deus. Amém? Aqui é assim. Momento de esclarecimento. É a verdade levada para você. Quem tem ouvido para ouvir, meu amigo, que ouça.